Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Mario Verde e este é o novo quadro do canal, que é o review das primeiras impressões. Então a ideia é trazer aqui um review, uma análise dos primeiros minutos ou até das primeiras horas de gameplay dos jogos. O conceito, o foco principal é trazer uma análise precipitada para o pessoal que está ansioso para pegar um jogo, né? Então a ideia é ajudar o pessoal a decidir se ele vai ou não comprar o jogo que acabou de ser lançado. Porque a maioria dos reviews do YouTube, eles costumam demorar um pouco para sair em relação ao lançamento do jogo, porque até o pessoal terminar o jogo e tudo mais. Então a ideia é fazer as primeiras impressões aqui para ajudar na decisão do pessoal logo de cara, o pessoal que está ansioso aí. Então a gente vai começar o quadro com um jogo de peso aí, que é o Bloodborne. Esse jogo é exclusivo do PlayStation 4 e ele é tido como um dos grandes lançamentos deste ano. Pessoal, vale salientar que é uma análise das primeiras impressões. Então, assim, obviamente que a ideia é fazer uma análise depois de terminar o jogo, uma análise completa futuramente. Porque, às vezes, muitas coisas que a gente tem uma conclusão, mas no decorrer do game a gente vê que não é bem aquilo lá que nós pensamos. Então, a gente não pode julgar o livro só pela capa. Mas também dizem que a primeira impressão é que fica, né? Então, enfim, é um review preconceituoso, digamos assim, mas que fique claro que é um review baseado nas primeiras impressões. O jogo, tem o modo single player, que você joga sozinho, e o modo multiplayer, que é online, cooperativo, né? O jogo também tem PVP, ou seja, você pode batalhar com outros jogadores. O modo online ele funciona basicamente, você invoca outros personagens para te ajudar durante a batalha, e esses personagens vão te ajudar a cumprir determinadas missões ou derrotar um determinado chefe. Então, se o personagem que fez a invocação, o personagem principal da sala morrer, os outros players eles vão embora, né? Eles saem da partida. É um sistema parecido que a gente tinha no Dark Souls. Vale a pena citar Dark Souls porque o jogo é produzido pela From Software, que é a mesma empresa que desenvolveu o Dark Souls e o Demon Souls, e a equipe também, em grande parte, é a mesma equipe. Então, quando o jogo foi mostrado, de cara a gente já pôde perceber as semelhanças com o sistema de batalha, principalmente em relação aos antecessores. Mas é preciso deixar claro que a própria empresa disse que o jogo não se trata de um Demon Souls 2, ou mesmo de uma continuação do Dark Souls, não. Ele é um título exclusivo, ou seja, ele não tem ligação direta com os seus antecessores, traz um enredo novo, uma proposta diferente, e é essa a ideia. Mas logo que a gente começa a jogar o jogo, é inevitável se você comparar com Dark Souls e Demon Souls. A essência do jogo tá ali. O sistema de batalha ele é muito parecido. O jogador ele tem o botão para esquivar. Você aperta o personagem, ele esquiva, né? Ele dá saltos para trás, para o lado, para desviar dos golpes. Ele tem os botões de ataque, que tem um ataque que é mais rápido, porém ele é mais fraco, tira menos vida do adversário, do inimigo. E tem um ataque forte, que ele demora mais para ser executado, mas ele dá um dano maior. O jogo também tem um sistema de estamina, então toda ação que você faz, como atacar ou mesmo esquivar, gasta uma barrinha, e quando essa barra acaba você não consegue executar nenhuma ação, então você tem que ponderar muito bem isso. A barrinha também recupera automaticamente quando você fica um tempo sem correr ou esquivar ou atacar. O jogo também tem um botão que modifica a arma, então quando você aperta ele, os botões de ataque eles modificam e a arma fica com um estilo diferente. Foi falado pela From Software, pelos desenvolvedores do jogo, que o sistema de batalha ele estaria mais dinâmico e mais rápido em relação ao Dark Souls, por exemplo. E é possível notar isso, né? Realmente o jogo ele tá mais rápido, você consegue notar isso. O jogo te incentiva a você ser mais ofensivo, então você acaba atacando mais, indo para cima dos oponentes, mas não confundam isso com, sei lá, o que a gente está acostumado de hack and slash, por exemplo. Não, em Bloodborne a gente tem a essência do Dark Souls e do Demon Souls, ou seja, se você for para cima do inimigo atacando sem se esquivar, sem ter estratégia alguma, você vai morrer incontáveis vezes. Então no jogo é preciso você esquivar, é preciso você esperar o momento certo para atacar, assim como a gente tinha nos jogos que antecederam o Bloodborne. O princípio do enredo, sem dar nenhum spoiler, o jogo ele se passa numa cidade que chama Yarna, é uma cidade gótica em ruínas, né? Dessa cidade, os povos acreditam que existe uma cura para qualquer tipo de doença, qualquer tipo de aflição. Isso faz com que muitos seres vivos peregrinem até a cidade para buscar essa cura. E no caso do seu personagem não é diferente, então você tá lá para buscar uma cura. Aí quando você chega na cidade, você vê que a cidade está infestada por monstros e outras criaturas bizarras, né? Então aconteceu alguma coisa na cidade e o pessoal de lá tá todo zoado, tá tudo infectado, né?
O restante a gente tem que descobrir jogando mesmo. É o que eu pude perceber nos primeiros minutos que eu joguei. Eu joguei um pouco mais de uma hora e pouco. O jogo ele parece muito o sistema de batalha do Dark Souls, muito mesmo. Como eu disse, você até pode atacar mais, né? O jogo até te premia se você atacar mais. Eu vou explicar isso posteriormente. Mas você tem que ter estratégia. Então você tem que esquivar bastante. Tem que atacar no momento certo. Você não pode deixar que os inimigos juntem em você, porque você não vai conseguir matá-los, você vai morrer muito fácil. Então é aquela ideia de você ter estratégia e esperar sempre o momento certo para atacar, e de preferência com inimigos isolados, né? Porque os inimigos são bem fortes. Uma mecânica que eu acho legal do Dark Souls e do Bloodborne, que eu costumo dizer, assim, minha teoria é que no jogo os inimigos eles têm praticamente a mesma chance que você tem, né? Então, enquanto outros jogos como Devil May Cry, outros hack and slash, que você tem um personagem que ele tem um poder muito acima dos inimigos, né? Que ele consegue enfrentar dezenas e dezenas de inimigos, matando todo mundo, e os inimigos arrancam um pouco dele, né? Ou seja, o personagem principal ele tem uma força descomunal. No Bloodborne não é bem assim. O ataque dos personagens arranca muito, muitas vezes até mais do que o seu personagem arranca deles. A movimentação também é parecida, ou seja, seus ataques não são muito rápidos, assim como dos inimigos. A grande vantagem que você tem em relação aos inimigos é a possibilidade de esquivar. Os inimigos não têm essa possibilidade de dar essa esquiva que você dá, então é isso que você tem que usar a favor deles. Então, cada batalha é como se fosse uma luta de igual para igual, né? E às vezes é até desfavorável para você, dependendo do inimigo. Os gráficos do jogo, que eu pude notar a princípio, eles estão bonitos, detalhados assim. Uma coisa que eu achei bem legal é que o sangue dos inimigos ele vai sujando a roupa do personagem e ele não sai, fica sujo. Tem alguns jogos que vai sujando e depois de alguns segundos ou alguns minutos esse sangue desaparece. No Bloodborne não é assim, fica sujo mesmo. A não ser que você saia e entre no jogo de novo ou então morra. Achei legal. Os cenários eles estão bem detalhados, pelo menos a princípio que eu joguei na cidade de Arna e alguns calabouços. Tem bastante detalhe na fase, tem bastante coisa gótica assim para dar a ambientação do jogo. Tem muito detalhe mesmo, muita coisa, eu achei legal isso. Caixão, o chão mesmo é bem feito, tem partes que estão destruídas, é bem legal. Então achei o nível de detalhe do cenário muito, muito rico. O que eu achei de falho nos gráficos é que a certa distância os frames caem muito, né? Então se você observar alguns inimigos que estão longe de você, vocês vão ver que os frames caem muito. Saiu uma atualização que já é para ser colocada junto com o jogo, então a partir do momento que você coloca o jogo no videogame, essa atualização já está disponível. Eu ainda não tive tempo de instalar, porque minha internet ela tá um pouco lenta por esses dias. E segundo a From Software, eles corrigem várias coisas, e uma das coisas é essa, a queda da taxa de frames por segundo, né? Corrigem ou diminuem, né? Eu não pude verificar. Então, essa é a principal falha que eu pude notar nos gráficos, mas talvez depois da atualização isso seja amenizado. Não sei, não posso dizer, porque que nem eu disse no começo do vídeo, estou falando das primeiras impressões. O jogo ele tem um sistema de evolução parecido com Dark Souls, então quando você mata qualquer inimigo que você mata, você absorve, chama ecos. Esses ecos são pontos que você usa para comprar itens, para melhorar a sua arma ou evoluir. Então, para fazer todas essas coisas, você utiliza esses ecos que você ganha quando você mata os inimigos. Para evoluir, comprar itens, você tem um ponto central, parecido com o que tinha no Dark Souls também. E nesse lugar lá você tem uma personagem que te evolui, você tem um outro NPC que vende itens. Então sempre que você fizer uma coisa, você tem que voltar para esse lugar para gastar esses pontos. O jogo ele salva automático e o save é constante. Ou seja, você vai jogando, tudo que você faz é salvo, diferente de alguns jogos que de tempos em tempos ele salva, né? Aparece até um ícone que está salvando. No Bloodborne não aparece nada, ele salva totalmente instantâneo. Então tudo que você faz no jogo está sendo salvo. Então se você morrer, você chega um chefe, gasta todos os seus itens, você morre, você vai voltar, seus itens já eram, você tem que conseguir tudo de novo. Quando você morre, você perde os seus pontos de eco, todos, assim como no Dark Souls. Então se você juntar muitos pontos e não gastar, se você morrer, você vai perder. Tem como você recuperar eles se você chegar até o ponto onde você morreu, ou então matar o inimigo que te matou. Em alguns momentos eu recuperei o eco, os meus ecos,
antes de chegar no inimigo que me matou, não sei porquê, mas enfim, tem como você recuperar. Então se você morrer e perder todos os seus ecos, se você chegar na parte onde você perdeu, você recupera os itens. Mas é sempre aconselhável você não ficar acumulando muito, porque no Bloodborne você morre várias e várias vezes. Eu enfrentei o primeiro chefe que vocês estão vendo aí no gameplay. Ele é um chefe difícil, ele exige estratégia. Eu tive que evoluir alguns levels para conseguir matar ele. Se eu não me engano, eu tô no level 15, algo do tipo. Você começa no 10, pelo menos nas opções que eu escolhi. Você cria o seu personagem também, é um típico de RPG. Então você cria, você define várias características dele. Você compra itens, né, armas. No Bloodborne é legal que você tem a adição de armas de fogo, diferentemente dos antecessores, dos jogos antecessores da From Software. Então você tem uma pistola e outras armas de fogo. Essas armas de fogo, além de tirar dano do inimigo, elas servem para atordoar se você atacar no momento certo. Então, alguns inimigos, quando ele está preparando o ataque, se você atirar, você deixa ele atordoado, e isso serve para você atacar ele, né? Então é uma arma estratégica também. O que eu pude perceber também, a trilha sonora do jogo ela tá bem bacana nos minutos iniciais. A música não é constante, tem momentos que você só escuta a música sonoplastia do ambiente mesmo, que eu acho que combina com o tema do jogo, que é mais macabro, mais tenebroso. Mas nos momentos que tem música, pelo menos nos momentos que teve música, a música foi bem bacana, música orquestrada, dá um ambiente bem legal. Eu achei a trilha sonora muito boa no que eu pude perceber nas primeiras impressões. Um ponto negativo que eu encontrei forte no jogo é a demora do loading. Quando você morre, você volta pro checkpoint. E geralmente esse load demora muito. Eu pude registrar aí, eu vou colocar para vocês visualizarem. Não sei se eles vão corrigir isso depois, talvez com alguma atualização eles consigam corrigir isso, mas é um ponto negativo. Você tem vários itens, além dos itens que você utiliza no seu personagem para recuperar vida, aumentar status, você tem itens de ataque como coquetel molotov. Eu gostei bastante do que eu joguei a princípio. O jogo é difícil, não é um jogo fácil. Mas é legal porque o jogo incentiva você a treinar, digamos assim. É o que a gente tinha nos jogos antigos, né? Então você tinha que jogar muitas vezes a mesma fase, o mesmo lugar, para você decorar o movimento dos inimigos, ou então como fazer naquela parte para passar. No Bloodborne a gente tem isso. Então para matar o primeiro chefe eu tive que matar vários inimigos para conseguir evoluir um pouco. E tive que aprender o esquema do chefe também para conseguir matar. Então é um jogo que exige paciência, exige habilidade, mas isso para mim é um ponto positivo. Eu já falei das batalhas, mas só ressaltando, o jogo ele tá um pouco mais dinâmico que o Dark Souls. Então em certos momentos o jogo até te premia se você for ofensivo. Por exemplo, quando você toma um ataque, fica uma barrinha com uma coloração diferente, meio laranja. Se você revidar, contra-atacar o inimigo em um curto período de tempo, você recupera a vida. Então, quando o inimigo te ataca, se você conseguir atacar ele, você recupera a vida. Então, o jogo te premia se você tiver uma atitude ofensiva. Mas tem que tomar muito cuidado com isso. Se você não atacar na hora certa, no momento certo, você com certeza vai morrer muitas e muitas vezes. Bloodborne é um jogo assim que você não pode ir pra cima sem estratégia alguma, pelo contrário. O save é contínuo, como eu falei, mas você tem os checkpoints, que são locais que você acessa. Então depois que você acessa a primeira vez, você pode teleportar para esses lugares, como o Fast Travel. E nesses lugares também você tem acesso para entrar no ambiente para evoluir o personagem e tudo mais. Parecido com o que a gente tinha em Dark Souls. Quem jogou Dark Souls vai se familiarizar com muitas e muitas coisas. Enfim, pessoal, é isso. Eu gostei bastante do que eu pude jogar a princípio. O jogo é difícil e eu tô custando, mas é legal. E assim, pra quem gosta de RPG, de ação, eu recomendo. Pra quem gosta de Dark Souls ou Demon Souls, é um jogo obrigatório, que vocês vão encontrar a essência do jogo, do Dark Souls mesmo, do Demon Souls no Bloodborne. E pra quem gosta do gênero é bacana. Pra quem não gosta de jogo muito difícil, não tem muita paciência, não é o tipo de jogo recomendado. Ou pra quem, sei lá, gosta de hack and slash, gosta daquele tipo de jogo que você sai massacrando os inimigos e esmagando botões, no Bloodborne também você não vai ter isso, você tem que ser muito paciente. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do meu review, não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, que isso ajuda muito. E lembro de novo que se trata das primeiras impressões e futuramente eu quero fazer um vídeo sobre a minha análise completa do jogo. É isso aí, valeu, um abraço.